E aí, minha gente querida, minha gente amada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para contar um pouco mais para vocês de como é que foi essa mudança que aconteceu na minha vida. Antes da gente começar esse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né? E coloca aqui embaixo quais outros temas que você quer que eu aborde aqui no canal. Quem me acompanha lá no meu Instagram viu aí que nesses últimos meses, né, ocorreram aí algumas mudanças na minha vida, mudança de cidade, mudança de casa, em um período muito curto de tempo. Mas o que vocês não sabem é que essa mudança, ela já vinha acontecendo aí ao longo dos meses. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês esse processo, né, como que eu cheguei até essa questão da mudança, né? Então, quando que foi que eu percebi ali que ia acontecer essa mudança, né? Eu morava em Maringá, já morava em Maringá há 9 anos, né? Então já tinha uma carreira construída dentro de Maringá, né? Morava, por último agora nessa configuração atual, morava eu, uma amiga e um amigo, que nós nos conhecemos desde o Mato Grosso e resolvemos morar juntos em Maringá, no final de tudo, né? Uma história muito longa, mas eu vou me atentar só a minha parte da história e a essa parte final agora que teve. Então a nossa intenção, nós já estávamos morando em uma casa, né, em um imóvel há 2 anos. E a nossa intenção era ficar mais um tempo nesse imóvel, né, pra gente se programar, pra ter uma saída um pouco mais organizada, né? Coisas do tipo. A gente não tinha pretensão de nos mudarmos no ano de 2025. Só que o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram que fizeram com que a gente precisasse mudar do imóvel onde a gente estava. A amiga nossa que morava com a gente acabou ficando grávida, né? Que foi uma das coisas que deu pontapé inicial aí para essa mudança ocorrer. Então depois disso, depois que a gente teve essa notícia, né, de que ela estava grávida, aí a gente começou ali a pensar sobre o que a gente ia fazer, se a gente ia mudar de casa, se cada um ia morar em um lugar, se a gente ia continuar morando junto, se iria morar só eu e o meu amigo, no caso o Thiago, ou se não, se cada um iria morar sozinho, o que iria acontecer. E ficamos com isso, né? A nossa amiga, ela avisou a gente, né, dessa questão da gravidez com muita antecedência. Então a gente já tava ali meio programado, né? O nosso contrato com a casa se encerrava no mês de outubro e a nossa amiga, ela avisou pra gente que ela tava grávida, acho que foi em agosto. Então a gente tinha um tempo aí pra gente pensar sobre o que a gente ia fazer, pra poder se organizar. Então esse foi o pontapé inicial aí da nossa mudança, né? A questão da gravidez assim em si. Pra mim particularmente, pessoalmente, foi um pouco difícil, né? Não receber a notícia da gravidez, mas saber que eu ia precisar mudar, né? Saber que algumas coisas iriam mudar, porque querendo ou não, a gente estava muito confortável. A gente morava só nós três, né? A gente já se conhece, já tinha uma rotina, já se conhece há bastante tempo. Então, pelo menos pra mim, tava muito confortável, né? Essa rotina, essa casa, essa configuração. Aí veio toda essa questão, essa novidade, que fez com que eu tivesse que pensar em alternativas. E eu sou uma pessoa, que eu odeio tomar decisões. Não gosto, até trabalho isso em terapia também, né, pra poder entender quais são as minhas inseguranças, o porquê que tem esse medo de tomar decisões, né. Aí fiquei ao longo desses meses, de agosto até outubro praticamente, tentando resolver essa questão interna dentro de mim. Porque eu tava no emprego até então mais ou menos legal, né? Aí peguei e levei esses assuntos pra terapia, pra poder entender quais que seriam as minhas possibilidades, as minhas oportunidades, se eu ficaria em Maringá ainda, se eu iria pra outro lugar, se eu ficasse em Maringá, se eu iria morar sozinho, se eu iria morar com outras pessoas. Aí nesse intermédio de tempo, meu amigo Thiago decidiu que ele não ia mais continuar em Maringá, então que ele iria morar em Umuarama, né? A família dele veio para Umuarama e ele acabou vindo para cá, para Umuarama também, né? Nesse intermédio de tempo ali lá pra setembro, mais ou menos assim, ele já veio para Umuarama, né? Aí nisso eu continuei pensando o que eu faço, será que eu fico em Maringá? Se eu ficar em Maringá, como é que vai ser assim essa ficada em Maringá? Criar um novo ciclo de amizades, uma nova rede de apoio, porque querendo ou não, a minha amiga agora ela vai estar muito mais
direcionada à questão das bebês, porque ela ficou grávida de gêmeas. Olha só, 2 meninas maravilhosas que vêm aí pra brilhar nesse mundo. Eu e minha amiga Thiaga. Aí eu fiquei pensando, aí fui pra terapia, fiz terapia, levei pra terapia por muitas sessões, tirava cartas de tarô, pesquisava na astrologia, quais os trânsitos astrológicos, qual fase que eu tô da minha vida agora, qual cidade se encaixa melhor nessa fase que eu tô da minha vida agora. Peraí! Então eu juntei tudo, juntei a terapia, peguei um pouco do tarô, peguei ali um pouco da astrologia, pra eu poder entender qual decisão que eu tomava, se eu ficava em Maringá, e se eu ficasse em Maringá, o que isso iria me trazer, ou se eu iria para outro lugar, voltaria para o Mato Grosso, ou viria para Umuarama, também, que é uma cidade um pouco menor. Eu sei que eu fiquei nesse impasse uns 3 meses para poder para decidir o que eu ia fazer da minha vida. Pois bem, decidi que eu ia vir para Umuarama, porque em Maringá eu até tentei ficar em Maringá, mas acabou que não deu certo, não consegui alugar imóvel, não tinha o dinheiro suficiente para poder alugar o imóvel, assim, se quando eu pedia um calção. A minha mãe tentou me ajudar do Mato Grosso, não deu certo também. Aí acabei decidindo vir para Umuarama, porque Umuarama ficaria mais tranquilo para mim, né? Eu teria uma rede de apoio melhor, a cidade é um pouco menor, não teria a rotina de desgaste igual Maringá tinha, né? Coloquei ali na ponta do lápis os prós e os contras. E Umuarama se colocou aí como uma cidade talvez um pouco mais alinhada ali comigo, né? E decidi vir para Umuarama. Mas é interessante, é importante se atentar que eu demorei 3 meses para poder tomar essa decisão, que não era uma decisão fácil, que ia mudar toda a minha vida, toda a minha rotina, porque em Maringá eu já estava acostumado com a minha rotina, com a minha vida, só não tinha um campo social muito desenvolvido, digamos assim. No meio disso tudo, veio aquele medo, né? O medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é um lugar bom pra mim? E se eu for, o que é que vai acontecer? Aí, trabalhando em terapia, a minha psicóloga conseguiu me ajudar a clarear mais as minhas ideias, né? E entender que isso era um risco, né? E que eu ia estar fazendo uma aposta, né, que eu vir para Umuarama ou ir para o Mato Grosso, independente, ou se eu ficasse em Maringá, seria um risco, seria uma aposta. Então eu teria que me arriscar, eu teria que apostar, e eu só iria saber se iria dar certo ou se era aquilo que eu estava imaginando se eu fizesse. Não tinha como eu ficar no campo da imaginação, então eu tive que tomar uma escolha, né, por mais difícil que fosse para mim. Eu tive que tomar uma escolha, eu tive que tomar uma decisão. O que eu faço? Pra onde eu vou? Onde é melhor pra mim, né? Decidi vir pra Umuarama. Eu acho que o que foi mais difícil pra mim durante essa questão, né, dessa mudança, assim, se foi tomar a decisão e foi me conhecer, entender o que eu gosto, o que eu queria, o porquê que eu tava tomando a decisão, por que eu queria, por exemplo, sair de Maringá e vir pra Umuarama, o que Umuarama me traria, que Maringá não me trouxe. Então todos esses questionamentos passaram pela minha cabeça, e insegurança, e medo, e dúvida, até que eu decidi de fato vir para Umuarama. Senti assim que Umuarama seria uma cidade melhor para mim no momento atual da minha vida, né? Entendi também que nada é para sempre, que as coisas demoram mesmo para acontecer e que a gente não tem muito controle das coisas, a gente só planeja mesmo, mas o controle ali em si a gente não tem. Chegando em Umuarama, foi uma quebra de expectativa tão grande, gente. Parece que eu levei uma rasteira tão grande. Ai, ai. Muitas expectativas quebradas, muitas idealizações rompidas, né? Que caíram ali o véu da desilusão, né? O véu da ilusão. Eu sei que eu cheguei em Umuarama, não foi muito o que eu esperava. Não vou muito entrar em detalhes aqui em si para não gerar conflitos, mas não foi muito o que eu esperava, então as minhas expectativas foram quebradas e eu fiquei muito decepcionado. Falei assim, gente, meu Deus, será que eu cometi uma loucura? Será que eu escolhi errado? E pasmem, sem contar que no dia da mudança, muita coisa ficou pra trás. Muita coisa que a gente tinha comprado, que eu tinha comprado, não deu pra trazer. Móveis, algumas coisas que eu iria trazer, não deu pra trazer, não coube no caminhão. Já começamos aí. Já era um sinal, mas eu não me atentei ao sinal. Viemos de Maringá dentro do caminhãozinho tuk-tuk, eu, Macarena, o Thiago, o motorista. Nossa, um caos, gente, um caos. Aí cheguei em Umuarama,
deu aquela quebra de expectativa, né? Me senti ali arrasada, decepcionada, não sabia muito o que fazer. Aí é uma vontade de voltar embora pra Maringá e não tinha dinheiro mais pra voltar embora, então sei que foi uma loucura na minha cabeça, assim. Eu fiquei assim um mês, o primeiro mês dessa mudança foi muito difícil pra mim. O imóvel que eu me mudei tinha algumas manutenções, alguns reparos pra fazer. E tá tudo bem também, porque eu não vim ver o imóvel antes de me mudar. Eu só... surgiu esse imóvel. Aí eu falei assim, não, beleza, ok, vou, né? Porque pelo menos é uma garantia. Em Maringá eu não tava conseguindo alugar, então aqui o Marama acabou sendo mais fácil. Então isso acabou me dando aí uma garantia, né? E ok, foi ótimo, me serviu por esse um mês que eu fiquei lá, né? Mas foi uma quebra de expectativa. Foi uma quebra de expectativa. Eu tinha que me adequar bastante, né? Lá em Maringá eu tava na minha zona de conforto, eu morava numa casa maior. Aí cheguei em Umuarama, fui morar em uma kitnet, não tinha um espaço pra Macarena fazer xixi e cocô. Ela não era acostumada a fazer xixi e cocô dentro de casa. Coloquei um tapete higiênico, ela não fazia. Então eu tinha que sair com ela de 2 a 3 vezes no dia ali pra passear. Aí depois... comprei uma moto, comprei uma capa pra moto, né? Comprei a moto, não tinha onde pôr a moto lá na kitnet onde eu morava, não tinha cobertura, então a moto ficava tomando sol, tomando chuva, tomando sol, tomando chuva. E foi bem naquela época que deu o tornado na região aqui do Paraná, naquela cidade de Rio Bonito, se eu não me engano. Aí comprei uma capa pelo Mercado Livre, coloquei na moto a capa. Aí beleza, a gente deixava a moto pra dentro do quintal, né? Um certo dia entraram dentro do quintal da kitnet e roubaram a capa da moto. E eu não sei até hoje quem foi que roubou isso. Eu sei que isso me deu um gatilho. Eu já tava ali com a quebra de expectativa. O imóvel já não tava mais tão legal por conta das manutenções que tinha que fazer. E pra completar, alguém entrou e roubou a capa da moto. Aí isso me deu mais um gatilho de insegurança. Eu não me sentia seguro lá onde eu tava. Né, toda hora, quando eu tava na kitnet, a minha kitnet era a última do fundo, então eu não conseguia ver o portão. E a minha moto ficava bem mais pra frente no portão. Então eu fiquei paranoico. Toda hora eu levantava, ia lá, olhava no portão, porque eu achava que tinha alguém entrando dentro de casa, ou alguém ia roubar a moto. Então eu fiquei muito paranoico, fui, comprei um cadeado, comprei corrente, coloquei no portão, mas mesmo assim continuei paranoico e com medo, porque eu já fui assaltado 2 vezes, então acho que isso acabou me gerando algum gatilho. Só que eu não tinha mais dinheiro pra poder mudar, não tinha mais dinheiro pra nada, e aí falei isso em terapia, aí a psicóloga tentou ali me ajudar de alguma forma, ver quais eram as possibilidades, né, que eu tinha ali pra poder fazer, mesmo sem dinheiro. Aí conversei com a minha mãe, aí a gente conversou e achamos uma solução, né? Pelo menos por enquanto achamos uma solução, que era mudar para um outro imóvel que fosse um pouco melhor, assim, em si, um pouco mais barato, que fosse do mesmo valor ou um pouco mais barato, mas que fosse melhor, que tivesse um espaço para Macarena e que eu me sentisse ali um pouco mais seguro. Então a minha família acabou conseguindo me ajudar a fazer essa nova mudança depois de um mês que eu tinha mudado de cidade. Né? Então a minha família foi muito importante nesse processo de conseguir me ajudar a fazer a mudança, a lidar com algumas despesas, a me ajudar a fazer compra para eu poder comer, né? E entender também que eu não estava me sentindo seguro no lugar onde eu estava, né? Porque se fossem outras pessoas, outros familiares, às vezes não iam querer me ajudar de alguma forma. Ah, não, você acabou de se mudar agora, como é que você quer se mudar de novo? Se vira, dá o seu... Mas não foi isso que aconteceu. Tivemos aí um apoio familiar que foi muito, muito importante. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu, né? O que deu gatilho para essa mudança, para a saída assim de Maringá, foi a questão um pouco da gravidez, mas eu sinto também que eu particularmente já estava nesse movimento de mudança, de querer novos ares, novos lugares. Se não fosse acontecer esse ano, talvez do ano que vem não passaria, a gente ficaria mais um ano no imóvel e ano que vem a gente teria que mudar. Mas o que eu entendi é que a gente não tem muito controle da situação, né? O que a gente planeja. A gente pode até planejar, eu acho que planejar é importante, porque dá um norte, né, pra nossa vida.
ele dá uma esperança, uma expectativa para nossa vida, mas é importante a gente planejar abrindo mão do que pode acontecer, porque pode acontecer totalmente diferente do que você planejou. Então foi isso, né, que aconteceu, toda essa mudança. Claro que resumidamente, porque tem muitas coisas que aconteceram, que deram aí gatilhos para que essa mudança acontecesse também, para além dessa questão da gravidez, que foi o ponto mais importante aí em si, né, de toda essa nossa jornada. E o que me ajudou muito, é muito bom a gente focar nisso, o que me ajudou muito foi a questão da terapia, do tarô e da astrologia. E que tem me ajudado também agora, né, com essa quebra de expectativa, em entender agora como é que vai ser o Moarama pra mim. O que o Moarama pode me trazer, né? Então, o tarô e a terapia e a astrologia estão sempre aí atrelados, sempre me ajudando a tomar as melhores escolhas, as melhores decisões e escolher caminhos que sejam mais alinhados ali comigo. É isso, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês quais são as cartas do tarô que representam mudanças, sejam mudanças abruptas, sejam mudanças rápidas, sejam mudanças planejadas, sejam mudanças inesperadas. Então vou trazer para vocês exemplos de cartas que representam mudança no tarô. Então, até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal.